Olá pessoal, meu nome é Fernanda Capra, venho aqui hoje para fazer uma oficina de papel machê. Primeiro nós vamos aprender então como fazer a massa do papel. O que a gente vai precisar para fazer? Papel higiênico, cola branca e CMC, que é um espessante, ok? Então esses três produtos aqui a gente consegue produzir a massa do papel machê. Como que funciona? Primeiro, vocês peguem aí uma vasilha que tenha um tamanho que vocês possam colocar água. Essa aqui já tá com água dentro. E a gente vai colocar aqui dentro o papel, tá? A gente vai rasgando esse papel higiênico e vai jogando ele dentro dessa água para ele ir se desmanchando, tá? E aí, a quantidade de papel que vocês vão utilizar vai depender da quantidade de papel machê que vocês vão querer fazer, do tamanho da peça, né? Do machê que vocês vão querer utilizar, certo? Então, quanto maior a peça, mais papel. Depois, na hora que a gente for fazer um outro processo ali, eu vou falar pra vocês que também vocês podem fazer uma quantidade maior do que vocês vão usar e guardar para que possam depois fazer o papel machê quando for utilizar numa peça. Guardar ele já metade do processo pronto. Então vocês vão fazendo isso com a quantidade de papel que vocês vão querer utilizar. Eu não vou fazer muito, né? Quanto mais a gente triturar aqui o papel, mais rápido ele vai se desmanchando ali na água. Essa quantidade já tá boa pra que a gente vai produzir hoje. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o papel todo dentro da água, né? Dou uma mexida aqui pra ir quebrando ele, pra ir desmanchando, né? Soltando as fibras. Bom, então, o papel, aqui, a gente colocou um pouco de papel na água, né? Então, vocês podem fazer de um dia para o outro, que ele desmancha bem, ou se vocês tiverem um pouco mais de pressa e quiserem fazer na hora ali o papel, uma dica é que vocês usem também um pouco de água quente, que ele acelera assim esse processo do papel se desmanchar, tá? Então, feito isso, a gente pega uma peneira, ok? Eu já coloco a minha peneira aqui no tanque, porque eu vou jogar fora a água, né? Então, já deixo ela preparada para o próximo processo. O que eu faço? Eu boto o meu tecido de voal já em cima aqui da minha peneira, porque agora a gente vai coar a água do papel, tá? Tem que coar bem, tirar bem o excesso da água para poder fazer a massa do machê. Então a gente já joga aqui. A gente fecha o tecido para poder torcer. Ó, e aí vai torcendo ele, tirando todo o excesso da água. O máximo que vocês conseguirem. Quando eu vejo já que tá bem torcido, bem sequinho, eu pego então essa minha peneira. Eu tenho uma bacia grande aqui, porque a minha peneira é grande, né? Então eu boto a minha peneira aqui em cima e vou jogar o meu papel que eu tirei o excesso de água dele e vou botar aqui em cima. Ficou uma pedrinha, né? Porque ele tá bem sequinho. Tiramos bem o excesso da água. E aí o que eu vou fazer então? Agora eu vou passar na peneira esse papel. Então a gente coloca aqui na peneira
e vai passando a mão aqui, pressionando o papel, certo? E ele vai caindo lá do outro lado todo em floquinhos pequenos. Por que a gente faz esse processo? Uma, pra gente quebrar um pouco dessas pedras maiores aqui que fica no papel, né? E também, aqui no ateliê a gente costuma muito fazer essa técnica, porque normalmente a gente produz uma quantidade maior dessa massa aqui, sem botar a cola, né? Desse primeiro passo aqui do machê, a gente já produz ela em grande quantidade e deixa pronta, pra quando a gente vai fazer o machê, a gente já tem esse processo pronto. Aí a gente só faz a etapa da cola, tá? Então, a gente passa na peneira, deixa na bacia secando, tá? É importante deixar secando, porque senão fica com cheiro de mofo, né? Por causa da umidade do papel. Deixa secando e depois que ele seca, pode guardar num potinho e usar quando vocês quiserem fazer o machê. Daí é só misturar a cola nele e tá pronto aí a massa do machê. Então aqui peneirei todo o papel, tá? Como é que ele fica? Ele fica assim, ó, tá? Parece uma farinha, né? Assim, ó, bem fininho, tá? Muito bom de trabalhar, ó, tá? Ó. Então, o que eu falei agora pra vocês? Então, até esse processo aqui, tá? Até essa etapa de peneirar e deixar o papel assim, isso aqui vocês podem deixar depois no sol, ou deixar numa área assim, se não tem sol, né? Deixa numa área fechada, bem espalhado, tá? Pra ele secar. Ele vai secar, ele vai ficar esses floquinhos aqui sequinhos, todos separados, assim como vocês estão vendo. E vocês podem guardar num pote fechadinho. E quando vocês quiserem fazer o machê, é só pegar, umedecer um pouquinho e botar a cola e fazer o restante do processo, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Então, vamos lá. Então, feito aqui, preparado o nosso papel, a gente vai, então, para a sequência do machê. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse papel, vai botar num pote, que a gente possa trabalhar nesse papel, tá? Trabalhar com a mão, apertar ele, como se fosse uma massa de pão, tá? Ó. E aí, então, agora vem a cola. Quantidade de cola também depende da quantidade de papel, tá? Como aqui a gente tá fazendo pouco, eu vou botar pouca cola. Mas digamos que para digamos que para um rolo de papel higiênico inteiro, digamos que mais ou menos uma xícara de cola, tá? Mas o legal é vocês irem botando aos poucos a cola, irem apertando a massa assim, sentindo ela, tá? Vão apertando, vão sentindo, vocês vão ver que se tiver pouca cola, comecem a colocar de pouquinho a cola, tá? Vocês vão ver que se vocês começarem a colocar, se ainda não tiver suficiente, ela vai estar quebradiça ainda, tá? Não vai ter dado ainda aquela liga do papel. Se ainda estiver assim, sinal de que a gente precisa botar mais cola, tá? Então, ó, aqui eu ainda vou botar mais um pouquinho, tá? Vou lá, misturo. É como se fosse sovar um pão. Ó. Quanto mais a gente trabalhar com a massa, melhor ela vai ficar. Ó, tá vendo que ela não tá mais quebradiça? Ó. O que eu faço agora? Agora vem a parte do CMC. O CMC, ele é um espessante, tá? Ele faz o que? Ele dá aquela liga, assim, uma liga a mais além da cola, tá? O CMC eu uso ele bem pouquinho, tá? É só pra dar aquele toque final mesmo na minha massa do papel machê. Vou lá e trabalho mais um pouco ela, ó. Tá pronto o nosso papel machê, tá? Estão vendo que ele fica uma massinha bem... Como a gente passou na peneira, fica uma massinha bem lisinha, ó. Não fica assim com aquelas bolas de papel aparecendo, tá? Então, quando ele fizer esse ponto aqui, ó, que não fica mais quebradiça,
é o ponto certo para o nosso papel machê, ok? Feita a nossa massa aqui de papel machê, eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês fazem uma peça, então, né, com essa massa. Eu tenho aqui já uma árvore que a gente iniciou, tá? Então eu vou fazer só mais uma parte dela aqui junto com vocês, para vocês verem como funciona. Mas o que é importante, então? O papel machê, essa massinha, ele fica, podem ver aqui na árvore, ó, ele é essa camada fina que fica por fora da peça, tá? Por dentro a gente faz uma estrutura, né, no formato do objeto que a gente quer. No caso aqui da árvore, eu tenho um cone feito com papel, a parte de dentro do rolo do papel higiênico. Aqui os galhos são arames, que a gente moldou ele, e depois a gente passou jornal e fita crepe, tá? Pra poder ter mais aderência aqui do papel machê, né? Aqui nas raízes vocês podem ver que também é jornal para fazer o volume, é um papelão embaixo para fazer a base. Então a parte de dentro do machê, ela é toda estruturada com outros materiais que não o machê. O machê é só a superfície de fora, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui desse cactus, tá? Ele também foi feito com um rolinho de papel higiênico, tá? Dentro dele são bolinhas de jornal, né? E aqui essas partes são também jornal, que a gente fez ali uns cones, né? Deu uma resistência para ele, colou com fita crepe, e depois o machê, podem ver que é uma camadinha fina por fora, tá? Então, aqui para vocês entenderem o processo de como funciona. Então eu vou fazer um pedacinho aqui dessa árvore só pra gente fazer juntos, né? E depois vocês poderem treinar em casa. Então aqui eu tenho a massinha que a gente fez, vou botar um pouquinho da nossa cola aqui. Eu gosto de trabalhar com as mãos, né? Então, como que funciona? Eu vou pegar aqui um pouquinho da cola, vou passar na área onde eu vou querer passar o meu machê, tá? Vou pegar um pouquinho do meu machê, vou dar uma apertadinha nele aqui, dar uma trabalhada nele, e vou trazer ele aqui, ó. Dá pra usar uma espátula, tá? Pra ir deixando ele mais lisinho e trabalhando. Posso botar um pouquinho mais de cola por cima aqui pra dar uma alisada, tá? Também pode trabalhar só com o meu dedo, tá? Ó. E aí vocês vão, então, fazendo esse processo até preencher toda Vocês vão fazendo esse processo até preencher toda a superfície. Pego mais um pouquinho aqui do meu machê. Ó. Vou espalhando ele. O que vocês têm que cuidar? Manter sempre a mesma altura, né? Pra não ficar aqueles calombos na peça. Tentar alisar o máximo possível, tá? Então vai trabalhando, vai espalhando, tentando deixar o menos marca possível. Ó, boto mais cola. É de pouquinho em pouquinho, tá? Para o trabalho ficar com um bom resultado, né? É uma técnica muito boa de trabalhar, eu gosto muito. Vai apertando. Entenderam? Ó, então a gente faz e assim a gente vai fazendo toda ela. Aqui é a mesma coisa, vai passando, vai apertando até preencher tudo isso com machê. Depois de feito isso, de ter passado machê em toda a peça, deixa secar, tá? Depende muito aí do clima, né, da cidade de vocês. Se for um lugar onde é mais quente,
o tempo mais seco seca mais rápido, se não, né, um lugar mais úmido demora um pouquinho mais, tá? Mas umas 48 horas, dependendo do tamanho da peça, ela já tá seca e vocês já podem então passar para a segunda etapa, que é a parte da pintura, do acabamento, né? Pra ficar então nesse resultado aqui, certo? Eu não fechei embaixo, né? Por isso que a gente consegue ver aqui, mas eu faço isso de propósito justamente quando eu dou as oficinas, para mostrar aí todas as etapas de como funciona o processo do machê. Aqui eu tenho algumas peças que foram feitas também com machê, tá? Essa parte aqui que vocês estão enxergando é machê. Além disso foi feita uma aplicação de crochê, de outros materiais, tá? E aí se criou então essas peças aqui que vocês estão vendo, elas foram criadas assim de uma maneira bem livre, bem espontânea, tá? E essas peças aqui a gente vai então criar um painel e vocês vão ver o resultado aí desse processo ao longo aí do vídeo. Então, dando continuidade, nós vamos agora fazer uma dessas peças, aqui uma demonstração de uma dessas peças, essa plaquinha de papel machê, com as rendas. Então, já temos a massa, né? Aqui é qualquer superfície vocês forrem com plástico para não grudar, né? Pode ser madeira, usei aqui um isopor, né? E aqui eu quero uma coisa bem rústica, eu não quero nada muito lisinho, pode ficar algumas partes aparecendo, né, que fique assim, não parelhinho, que crie texturas, pode ficar vazados, né, que eu quero uma coisa bem rústica. Então pode ser com a mão, eu posso apertar um pouco com a espátula também. Mas desde que ela fique sempre bem rústica. E vamos acrescentar o crochê, uma renda, pode ser uma renda. Então, algumas partes, só apertando ela já vai se incorporar. E outras, pode botar um pouquinho do papel machê por cima também, para fingir mesmo que ela tá entre as partes do machê. Então, eu gosto muito de trabalhar com a mão mesmo, sentir bem. E dá a forma que quiser, se quiser fazer mais quadrado. Aqui temos outra pecinha, que é um tricô. Então, podemos ir agregando essas peças. E depois de pronto, é só esperar a secagem. A secagem depende muito do clima, da temperatura ambiente. Não dá para ter pressa. Então, aqui, ó, a gente vai acomodando. Pode deixar uma parte só do crochê ou do tricô também, que fica bonito. E vamos dando a forma que a gente quer. Depois de seco, é só retirar aqui com cuidado. E temos aí a nossa plaquinha para fazermos mais um trabalho. Pode-se fazer várias coisas com eles. Essas placas, né? Pode-se fazer com esse trabalho. Pode-se criar muita coisa. Então, agora, para a gente compor o nosso painel, nós vamos fazer uma imitação de cipó, tá? Então, aqui nós temos um bem fininho, tá? Que é só feito com jornal isso.
E aqui os mais grossos, que é o que vão participar do nosso painel. Então assim, ó, muito simples, nós vamos enrolar, não tem jeito, não tem maneira certa, pode fazer assim. O importante é que depois, ó, torce, porque na natureza ele não é nada retinho, né? Então, a gente torce. E pode pegar uma fita crepe, botar. Um pouco de fita, né? Enrosca ele e bota mais a fita. A fita não precisa ficar em todo, pode ser só uma parte. Pra gente dar uma imitação, fazer uma imitação aqui. Então, aqui, ó, vou botar nessa parte. Então, aqui, porque ele depois de pintado, ele fica com a cara do tronco, do cipó, da madeira. Ó, bem simples. Aqui tem um que eu botei com cordão junto, que fica um efeito bonito. E depois nós vamos pintar, então. Pode botar um tom de marrom, pode botar um pouco de preto. Aqui eu tô usando tinta de artesanato. Pode ter um tomzinho de verde, pode ter um tom de cinza também, que fica muito bonito com um tom de cinza. Porque na natureza, se a gente for olhar bem, os troncos das árvores, os galhos, eles têm vários tons. Uns que são mais acinzentados, outros são mais pro lado da madeira. E essas tonalidades do papel também dão um tom muito bonito. Então, isso aqui foi pintado, todo ele, né? E em algumas partes, depois da pintura seca, né, passado um branco bem leve, que dá esse tom assim meio envelhecido, que fica uma cor bonita também. Em algumas partes dele foi passado. Então aqui nós aproveitamos uma moldura, né? Foi passado uma tinta junto com uma massa corrida para dar esse ar de descascado. Colocamos os cipós, as nossas placas de papel machê, para formar, então, este quadro escultórico.